Fala pessoal, esse é o canal Pirina Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão da Unicentro do vestibular de 2017, a parte da matemática, questão número 4. A temperatura T em graus Celsius de um objeto varia em função do tempo T em minutos, de acordo com T de T igual a 75 que multiplica 2 elevado a menos K vezes T, em que K é uma constante. Se em 3 minutos a temperatura caiu pela metade, é correto calcular usando log de 5 na base 2, como aproximadamente 2,32, se preciso, que para a temperatura chegar a 10% da inicial, será necessário aguardar aproximadamente mais outros 3, 5, 7, 9 ou 11 minutos. Bem, gente, então inicialmente, observa que nós temos aqui a expressão da temperatura, né, a equação, que é dada por T de T igual a 75 vezes 2 elevado a menos kT. Nosso primeiro passo é descobrir quanto era essa temperatura no instante zero. Porque depois se fala que ela caiu pela metade, qual que é essa metade, né? A metade de quanto depois desse tempo aí que passou? Então, para nós calcularmos quando t é igual a zero, nós substituiremos na nossa equação e calcularemos t de zero, que é igual a 75, que multiplica 2 elevado a menos k vezes zero. Observa que nós vamos ficar aqui com 75, que multiplica 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é 1, e 75 vezes 1 é o próprio 75. Então, isso aqui ficou 1, fica o próprio 75 graus Celsius. Então, quando nós temos o instante zero, aí, esse instante inicial, essa temperatura é zero. Aí, o que mais que nós sabemos, né? Nós dizemos que se em 3 minutos a temperatura cair pela metade, o que eu quero dizer então? Eu quero que a minha temperatura, que era de 75 graus, se ela cair pela metade, né, vai ter passado aí 3 minutos. Então o meu T vai ser 3 quando a temperatura cair pela metade. A temperatura inicial era 75, caiu pela metade, estou dividindo por 2. E se o T era no instante de 3 minutos, aonde eu tenho aqui 75 vezes 2 elevado a menos k vezes o meu t, que é 3. E aí observa, gente, que nós podemos usar uma matemática básica aqui bem simples e facilita muito a nossa vida para ser mais simples, certo? Observa que em ambos os lados eu tenho 75 no numerador, ou seja, ele está multiplicando. Então eu já posso simplificar. O que sobra aqui no primeiro membro? Vai sobrar 1 meio, que é igual a 2 elevado a menos k vezes 3 menos 3k. E aqui a gente vai ter uma equação exponencial. Esse 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1, certo? Que é igual a 2 elevado a menos 3k. O que é isso, pessoal? Uma equação exponencial. A minha incógnita está no expoente, então eu posso simplesmente fazer o quê? Como as minhas bases aqui são iguais em ambos os lados, eu posso simplificar as bases e eu vou ficar aqui menos 1 é igual a menos 3k. E isso vai implicar o quê? Que k é igual a exatamente aí a 1/3. Então, nós já temos aqui o valor de k, certo? O que ele quer que nós façamos, que ele quer que a gente faça agora? Ele está falando que quanto tempo a mais aí vai demorar, né, para a temperatura chegar a 10% da temperatura inicial. Né? Eu quero que chegue em 10% da temperatura inicial. E quanto que é essa temperatura inicial? É 75, né? 75 graus Celsius. E quanto que é 10% de 75? Lembra que 10% de um número é só movimentar a vírgula uma casa da direita para a esquerda. Então, nesse caso, 10% é 7,5 graus Celsius. Então, nós queremos saber quanto tempo vai demorar para a nossa temperatura chegar em 7,5 graus Celsius, né? Depois já de passado 3 minutos, quanto tempo que isso vai demorar. Então, nós sabemos que a nossa temperatura agora, ela é 7,5, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, ela é 7,5, certo? E aí, nós queremos ainda descobrir o que, né? Nós queremos, fazendo na nossa equação, que 75 vezes 2 elevado a menos k vezes t, eu conheço agora o k, então é menos 1/3 vezes t, certo? E aí, só para dar uma melhoradinha nessa nossa equação aqui, eu vou passar esse 75 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo aqui para o primeiro membro, então vai ficar 7,5 dividido por 75, que é igual a 2 elevado a menos 1
t sobre 3, menos t sobre 3, né? Se eu multiplicar 1/3 por t, negativo, fica menos t sobre 3. Para a gente deixar esse expoente positivo já, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai escrever aí essa equação invertendo ela. Então, 75 dividido por 7,5, que é a mesma coisa, eu vou inverter lá o meu expoente, que vai ficar t sobre 3. Certo? O que mais que eu posso fazer aqui ainda, gente? Observa que eu estou dividindo 75 por 7,5. É a mesma coisa que eu perguntasse assim, gente, quantas vezes que o 7,5 cabe em 75? Nós acabamos de ver que 7,5 é 10%, né, de 75, ou seja, o 7,5 caberia 10 vezes no 75. Então aqui eu já sei que é 10, que é igual a 2 elevado a t sobre 3. E agora o que a gente vai fazer se o nosso expoente ali, que é a nossa incógnita? Nós vamos usar log. Em qual base a gente vai usar log? Vejam que o enunciado fala para nós log de 2, se preciso ali utilizar, igual, log de 5 na base 2, né? Se precisar, que é igual a 2,32, que essa informação está dada aqui ó, no nosso enunciado. Então, gente, nós vamos aplicar o log com base 2 aí em ambos os lados da nossa equação, certo? Então, nós vamos ficar com log de 10 na base 2, que é igual a log de 2 na base 2, tudo isso, esse logaritmando elevado a t sobre 3, certo? Lembra lá comigo que ele não deu o log de 10, ele deu o log de 5. Só que o log de 10, né, aí na base 2, o 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, eu só vou fazer duas coisinhas aqui inicialmente. Ó, pessoal, eu vou reescrever esse 10 como sendo 5 vezes 2. E aqui, por propriedades de logaritmo, como eu tenho um expoente no meu logaritmando, eu posso jogar ele multiplicando lá fora do meu log, certo? Então, nós vamos ficar assim, ó, log de 5 vezes 2, vou deixar entre parênteses, na base 2, igual a t sobre 3, que multiplica o log de 2 na base 2. E aí a gente vai analisar aqui algumas coisinhas bem básicas, algumas propriedades de log, certo? Quando eu tenho log de um produto, eu posso dividir isso aqui num log de soma. Então, log de 5 na base 2, vejam que é exatamente o que ele fornece no enunciado, mais o log de 2 na base 2, certo? E aí aqui, log de 2 na base 2 vai aparecer de novo. Gente, sempre que a base e o logaritmando são igual, 2 elevado a quanto que gera o 2? Então, quando isso acontece, é uma propriedade de log, né? Isso daqui é exatamente igual a 1. Então, aqui vai ficar t sobre 3 vezes 1, que vai ficar o próprio t sobre 3. E aqui, expandindo no primeiro membro, a gente vai ficar com log de 5 na base 2, mais o log de 2 na base 2, igual a t sobre 3, certo? Aqui, mesma coisa, ó, log de 2 na base 2 é 1 pelo enunciado. Pelo enunciado, não, perdão, pelas propriedades de log. E aqui, sim, pelo enunciado, o log de 5 na base 2 é 2,32, mais o 1, que é igual a t sobre 3. Isso implica em 2,32 mais 1, nós temos 3,32, igual a t sobre 3. E aqui nós podemos fazer o quê? O 3 está multiplicando, dividindo, vai passar multiplicando. Então, o meu t é exatamente 3,32 vezes 3, certo? E aqui dá para fazer mental, né, gente? 3 vezes 3 inteiros fica 9. E 32 centésimos vezes 3, 30 vezes 3, 90. 2 vezes 3, 6. Então, 9,96 minutos, certo? Gente, isso daqui é aproximadamente, né? Eu vou escrever aqui como t aproximadamente 10 minutos, certo? E aí vocês podem se perguntar, professor, não tem 10 minutos? Ou se tivesse, vão lá e marcam 10 minutos. Gente, vejam que em 3 minutos a temperatura caiu pela metade. Né? E diz assim, ó, que para que a temperatura chegar a 10% da inicial, será necessário aguardar mais outros. Então, já tínhamos passado 3. Então, fazendo aí 10 menos 3, nós temos que aguardar mais 7 minutos, certo? Então, a resposta correta, letra C, ok? 7 minutos. É uma questão relativamente fácil, mas que vai exigir de você uma organização bem intensa. Para você ver a temperatura no ponto inicial, né, que seria T igual a 0,
para você fazer essa temperatura caindo pela metade e encontrando o valor do K. Depois, você encontrando 10% da temperatura inicial e substituindo, e já tendo posse do valor de K, você vai conseguir encontrar o valor de T e vai precisar das propriedades de logaritmo, que é muito importante aí, ok? Espero que essa resolução possa ter te ajudado aí nos seus estudos e até a próxima.